Olá pessoal da TV JC, seja muito bem-vindo aqui à nossa redação do Jornal do Comércio. E nós estamos aqui no Torcida JC Debate especial. Por que especial? Estou aqui com o Marcos Leandro, porque nós temos esse cidadão aqui conosco, Eduardo Batista, treinador do esporte, que venceu uma disputada eleição que nós fizemos aqui no JC Online para saber quem foi o destaque de Pernambuco no futebol no ano 2014. Eduardo, treinador do esporte, venceu com 41,42% dos votos, um pouco à frente de Thiago Cardoso do Santa Cruz, que teve 40,23%. Então foi 41,42% para Eduardo e 40,23% para Thiago Cardoso, uma disputa muito acirrada. Meus parabéns, Eduardo, por ter vencido essa nossa eleição. Seja muito bem-vindo aqui à TV JC. Muito obrigado, e para mim é uma honra, né? É uma honra você, primeiro, fazer parte dessa seleção, né, que os jornalistas fizeram, e depois estar disputando com grandes nomes, né, e ser congratulado com esse prêmio, né, por quem está assistindo, por todos que estão na internet. É uma honra para mim, eu fico até emocionado. Né? Era isso que eu ia te perguntar, Eduardo. Geralmente esse papel de ser o grande destaque, ele cabe mais aos jogadores, sobretudo aqueles que fazem gol. No ano passado, quem venceu a nossa eleição aqui no Jornal do Comércio e no JC Online foi Marcos Aurélio, que ajudou o esporte a subir da Série B para a Série A em 2013 para 2014. Como é que você se sente, você entrando de penetra nesse mundo dos jogadores e vencendo essa eleição? Olha, eu muito honrado, né? Muito honrado, muito contente. Sinal de que a gente fez um trabalho legal esse ano, um trabalho bom. Né? Eu não, né, diferente dos jogadores, eu procuro ficar de fora, ficar mesmo de fora. Né? Eu acredito que as estrelas são os que estão dentro do campo, eu sou só um facilitador. Né? Então, com muita honra, com orgulho, eu recebo esse prêmio. E as mudanças foram muitas, né, Eduardo? Para quem começou o ano como preparador físico, mais um ano no esporte, na preparação física, dar essa virada, dar esse giro e assumir o comando do time logo no começo do ano, ganhar Pernambucano, ganhar Nordestão, fazer uma campanha sólida no Brasileiro, uma virada que eu acho que você não imaginava ser tão cedo, né? Não, de maneira nenhuma, né? Eu iniciei esse ano como preparador físico, tinha um planejamento, né? Mas a bola é rápida, né? A chance veio, né? Eu já vinha me preparando há algum tempo, né? Não para tão rápido, né? Aconteceu tudo muito rápido, mas foi um ano que tudo deu certo para mim. Né, trabalhei bastante, me dediquei, as pessoas à minha volta contribuíram demais, né, a comissão técnica, a parte diretiva, os atletas me abraçaram, porque não é fácil um grupo de jogador confiar num cara que chegou agora, né, num preparador físico. Então eles acreditaram no que eu estava falando, isso era importante. Você chegou a ter medo? Você disse que a bola estava passando muito rápido, você terminou pegando a oportunidade e estava se preparando para isso. Mas você já até tinha dito algumas vezes que você não se preparava para ser treinador este ano, em 2014, que ia demorar um pouco mais. Você chegou a ter medo, Eduardo? Alguma hora você chegou a temer e achar que ia ser muito difícil para você fazer o que você fez à frente do esporte? Foi até engraçado. Quando eu assumi para fazer os 2 jogos que restavam, né, teoricamente, da Copa do Nordeste. 1% de chance? Era 1% de chance. Então, né, quando teve os resultados e nós classificamos, acho que tinha mais um jogo depois que nós ganhamos, e um jogo contra o Salgueiro, 4-0. Né? Nós ganhamos de 4-0, aí foi a 4ª vitória seguida. Então tem o Pedro Gama, que é meu auxiliar, eu chamei ele e falei assim, ó, se prepara que nós vamos ter que tomar uma decisão já. Já comecei, com a minha experiência de muito tempo no futebol, falei, vai vir um convite, nós vamos ter que tomar uma decisão aqui. Né? Então, antes desse convite vir, né, eu já comecei a pensar, conversei muito com a minha família, né, que não tinha volta para mim. Se eu assumisse isso, eu não podia voltar mais como preparador físico. Então foi uma decisão difícil, né, mas que eu tomei porque eu tinha convicção que eu poderia contribuir, que poderia dar certo. Não que desse certo como deu, né, mas eu tinha condições de fazer a coisa dar certo. Então não tive medo, não. Tive dúvida no início, mas medo não. A campanha no Brasileiro foi sólida, mas teve alguns percalços, aquele jejum longo, sem vitórias. Ficou a sensação de que poderia ter sido algo mais, ou tá bom essa vaga na Sul-Americana? Ou poderia ter ido algo mais? Eu acredito que a gente poderia ter, que eu falo para eles, pelo menos mais uns 8 pontos. Não sei se você iria mais longe com 8 pontos, né? Em termos de G4, porque acima da gente é só o G4, acima da onde nós ficamos. Então ficou, mas o Campeonato Brasileiro, como eu disse no início, né? Ele é muito complicado, ele é muito longo, para nós ainda ele é mais pesado pelas viagens, né? Eu vejo o São Paulo, o Cruzeiro reclamando de viagens, né? As viagens deles têm 1 hora de viagem.
O nosso voo para Criciúma, o último jogo, foram 12 horas de viagem. Então, ele é muito complicado para a gente. Então, eu sabia disso, que as lesões iam acontecer, suspensão. Nós não tínhamos um time com um elenco grande, nosso elenco ele é bem seco, né, o Sport é um time responsável financeiramente. Então, eu sabia que poderia ter as dificuldades como tiveram. Mas depois que as coisas foram entrando no eixo, novamente nós recuperamos, né, o fio da meada e voltamos a pontuar. Esses 8 pontos a gente pode considerar os 3 do Goiás na ilha, os 3 do Vitória na ilha. Exatamente. Esse ponto do Criciúma, a gente pode até botar o ponto do Botafogo, que o Sport está jogando melhor lá no Rio, terminou cedendo o empate por 1-1. Olha, teve um empate com o Fluminense aqui também na Arena, né? Eu acho assim, o do Fluminense, do Criciúma já era uma coisa que nós já estávamos consolidado, né? Não tinha pressão, mas 6 pontos sem dúvida nenhuma foi contra o Goiás principalmente. O Goiás foi um jogo que nós jogamos bem, criamos inúmeras oportunidades e tomamos um gol aos 48, né? Mas contra o Vitória, né? Teve um jogo fora contra o Bahia, que nós fizemos um jogo muito bom, né? E no segundo tempo, 36, os 36, entendeu? Então, esses pontos que acabam fazendo falta. Mas dentro das 38 rodadas, isso vai acontecer, né? Então é normal e a gente tem que se reforçar, aprender com os erros que foram cometidos ou tentar evitá-los, né, para o ano que vem você tentar ir mais longe. Foi o momento mais crítico, né, Eduardo? Essa sequência Goiás, Vitória, o pessoal de baixo se aproximando do esporte. Você temeu pela pressão grande da torcida, resultados imediatos, né? Ninguém lembrando muito o que já tinha acontecido. Você começa a ficar preocupado, né? Porque você vê, às vezes muitas partidas a gente iniciava bem, primeiro tempo bom, e depois caía, tomava um gol, a gente caía. Então, a nossa concentração, ela tinha que perdurar por mais tempo, né? E eu sabia que eu tinha o pessoal voltando. Então, primeiramente, a direção que teve a convicção e a confiança de segurar a gente ali, porque talvez hoje, em 60% dos clubes brasileiros, tinham tirado o comando e podia dar certo. Como podia não dar, aí o que acontece com vários times que caiu, que passou 4, 5 treinadores. Então, eu acho que primeiro foi a postura da diretoria de acreditar. E o trabalho, né? O trabalho dia a dia, eu, Pedro e o Daniel Paulista, todo dia tentando, pensando numa engenharia diferente, para que a gente pudesse suprir as deficiências, né? Foi muito trabalho, né? Foi realmente muito difícil a partir. Para a gente conseguir a primeira vitória do Atlético, foi muito trabalho, muita conversa, né? Foi muito pesado. Mas, graças a Deus, as coisas Aquele aconteceram. contra o Figueirense também, né? Que começou essa nova sequência, né? 1-0, o gol do Diego de pênalti, que a bola nem sequer bateu na rede, né? Sim, mas ainda a gente estava assim, mesmo ganhando, não convencia, não me convencia, né? Porque depois ainda teve o torcedor do Flamengo, nós fomos muito mal, então não convencia. Então, a partir do Atlético Paranaense, a gente encontrou, né, o nosso padrão, conseguimos achar aquele padrão que nós fizemos no primeiro semestre, e aí nós engatamos e foi a retomada, né? Foi a retomada. Você falou que aprendeu com os erros que aconteceram esse ano para não repetir-os. Quais foram esses erros, Eduardo? Olha, você ter mais atenção com os atletas, né? São muitos jogos, né? Talvez uma recuperação melhor. Então a gente internamente ter que buscar melhor isso daí, né? Ou você ter, que nem agora as indicações dos atletas, você ter um perfil, é mais fácil indicar agora esse ano, porque são menos atletas que nós vamos precisar. Então, pegar atletas que se lesionam menos, né? Então, são várias coisas que a gente tem que tentar não errar o ano que vem. Se você tivesse, falando hipoteticamente, o Sport libera 20 milhões de reais para você contratar o jogador que você quisesse. Qual é o jogador que Eduardo quer contratar hoje para integrar o elenco do Sport? Quem seria esse jogador? Eu contrataria a nível de Brasil. Fica à vontade, pode ser a nível do Brasil. Que não custa 20 milhões, eu contrataria. Me diga um a nível do Brasil e outro a nível internacional. Eu a nível de Brasil, Ricardo Goulart. Eu acho que é o top hoje, né? É um cara que eu vejo moderno, um cara que marca, que versátil, cria. Né? Eu não consigo enxergar mais aquele meia arma, não. Para mim não tem mais essa. Né? Você vê a Europa, outro jogador, é o que eu falaria, se tivesse mais dinheiro, era o Robben, né? Que jogou pela Holanda. Um jogador. Você achou injustiça ele não estar entre os 3 indicados para melhor do mundo pela Copa que ele fez? Muita injustiça. É que você pega só o campeão, né? Você só premia os campeões, mas muita injustiça. Porque a lição de futebol que esse cara deu, né, pra gente aqui, em termos táticos, em termos profissionais, o cara com 30 anos, ele mostrou para todo mundo que ele pode ser estrela, ele pode ser artilheiro, ele pode marcar lá atrás, ele pode ser tático,
né? Então tirou aquela coisa da estrela, eu não marco, a bola tem que chegar em mim porque eu sou o cara. Ele acabou com esses estigmas, né? E eu gosto muito dele por causa disso. E você, não 20 milhões, Diogo, mas Diego Souza. Se ele não permanecer, o Sport vai atrás de um jogador tipo Diego ou não? É difícil, né? Você ir com um jogador próximo ao Diego. Né? O Diego acho que foi um cara que nós acertamos demais. Né? No início aqui ele não chegou fisicamente bem. Né? Eu tive que adequar um posicionamento para ele, para que ele ficasse mais próximo ao gol. Né? A partir do momento que ele entrou em forma, que eu achei o cara para jogar com ele, que é o menino, que é o Joelito, que faz o pivô para ele, que sabe fazer o pivô, aí o Diego decolou. E para você perder o Diego hoje, é difícil você achar um cara como o Diego. Hoje é o jogador do Sport que você mais teme perder, o Diego? Não, você tem o Patrick aí que é perigoso. Hoje o time do Sport se valorizou. Né? O Páscoa, né? Você tem, se eu perder o Páscoa, se eu perder o Mancha, se eu perder o Diego, quer dizer, se eu perder isso daí, eu tenho que perder muita gente aí. Só para a gente finalizar, que o tempo já está curto. Falta muito para Eduardo chegar perto do Nelsinho, do que é o Nelsinho para o futebol. O que é que falta? Falta muita coisa. Né? Meu pai tem 3 títulos de campeão brasileiro, tem 5 títulos de campeão japonês. Né? Eu tenho um pernambucano e uma Copa do Nordeste. Eu tenho que andar muito, eu tenho que trabalhar muito, errar, acertar muito, né, para chegar. Mas se eu fizer metade dele, eu já vou estar bem contente já. Tá certo, Eduardo. Muito obrigado por sua participação aqui na nossa TV JC. Muito obrigado a vocês. Essa entrevista vai estar disponível na TV JC, no JC Online, jc.com.br, mas com conteúdos extras. Se ligue na gente e clica lá, jc.com.br.